Deixa eu trazer um comentário que a gente recebeu aqui nas nossas redes, e eu achei muito interessante também o jeito que você colocou isso sobre a terceira via. O Emir Elias falou assim, ó, muito bom, Stedley, terceira via só na cabeça dos jornais de São Paulo. É uma maneira de desqualificarem a candidatura a Lula, inclusive. É, em relação a essas candidaturas, a mídia, a grande mídia, inclusive, perdeu esse potencial de tornar viável candidaturas, porque desde quando o Bolsonaro se elegeu, é isso, a mídia já não conseguiu fazer barulho em torno de uma candidatura. Tem toda essa vez, né? Com Sérgio Moro não conseguiu. Agora parece que tenta recuperar, seja João Dória, seja Simone Tebet, mas a mídia parece ter perdido essa capacidade de pautar uma candidatura viável, né? E o que me leva, inclusive, para a questão do PL das fake news, que seria muito importante regulamentar a forma como as redes sociais serão usadas nessa eleição, tendo em vista que a grande mídia já não tem, talvez, tanto esse poder de pautar discussões. Olha, agora foi você que costurou tudo, Thalita, porque justamente a Quest pesquisou também como é que o eleitor se informa, como é que ele usa, quais são os meios de comunicação que ele utiliza para formar a opinião dele, né? E, de fato, aparece uma queda do peso da televisão e um crescimento hoje, segundo a pesquisa Quest, o WhatsApp, as redes sociais seriam o segundo maior mecanismo. Agora, a gente não pode desprezar, né, o poder que esses meios de comunicação têm. E é importante a gente perceber que, na medida em que a terceira via naufragou, porque era só uma ideia na cabeça dessas grandes redações, também mudou o discurso. Se a gente acompanhar os editoriais, Jornal Estado de São Paulo, e as reações da mídia às opiniões do Lula em relação aos militares e ao tema do aborto nessa semana, foram muito agressivas. O Estadão, inclusive, voltou. Não sei se os nossos espectadores e ouvintes vão se lembrar que em 2018 o Estadão publicou um editorial dizendo uma escolha muito difícil entre Bolsonaro e Haddad. E voltou esse tom muito agressivo de crítica à polarização, enfim, são maus perdedores, né? Não emplacaram. O problema da imprensa é ter que lidar com o fato de que o dono da empresa de comunicação tem o mesmo voto que o Miguel, que a Thalia, que enfim, né, é o mesmo peso na urna e não é o candidato deles que está posto agora, né? Então, há muito peso ainda desses veículos, mas, como você colocou muito bem, eles não controlam a opinião pública, né? E, por sua vez, a gente tem esse peso que as redes sociais assumiram. A gente viu aí que o pedido de votação, de urgência na votação das fake news foi derrubado no Congresso, e aí tem dois movimentos importantes para a gente prestar atenção. O primeiro, que está fora do Congresso, é que teve um movimento fortíssimo das chamadas Big Techs, das grandes empresas de redes sociais, nas últimas semanas, inclusive ligando para redações, falando com jornalistas, né? Tem um registro da Renata Miele do Brasil de Fato, o Núcleo Jornalismo também registrou isso. Nós tivemos anúncios do Facebook, do Google, do Mercado Livre, né, do Twitter, colocando... enfim, pressionando os deputados contra a aprovação dessa PL. Então esse é um movimento fortíssimo que envolve muito dinheiro, né? E sempre o Sérgio Amadeu, o Julian Assange sempre diz assim, olha, aquela época da internet livre, democrática, esquece. Hoje nós temos grandes corporações, então nós podemos estar trocando a Globo pelo Facebook. E aí a gente sabe o papel que essas corporações tiveram na eleição do Trump, ou do Twitter, que agora é do Elon Musk, no golpe na Bolívia, né? Então não é de forma alguma, quer dizer, a gente saiu da frigideira para cair no fogo, né? O segundo movimento da PL das fake news tem a ver também com o que a gente conversou no começo, que é o governo Bolsonaro se sente fortalecido após a janela partidária. A gente já previa que haveria uma migração em massa para o PL, isso era esperado, até porque o PSL se comportou como uma legenda de aluguel em 2018 e se fracionou nesses 3 anos pela própria crise do bolsonarismo, suas disputas internas, etc. Então uma parte foi para a União Brasil, outra parte agora migrou para o PL. Mas isso formou uma base de deputados para o bolsonarismo que não só blinda qualquer possibilidade de impeachment, como dá ao bolsonarismo a possibilidade de pelo menos passar o trator se perder as eleições. A gente já tem acompanhado na questão ambiental, na questão da mineração, e a gente vê agora também na pele das fake news. Então, claro, eles passaram o trator, impediram a votação de urgência, o projeto vai ficar para trás, né? É uma demonstração de força. E outra demonstração de força tão perigosa quanto essa
é o tema do semipresidencialismo, de retirar os poderes de chefe de Estado, de chefe de governo do presidente da República e transferir para o Congresso. Uma espécie de parlamentarismo meia-boca, enfim, né? E que era um projeto que já era do Michel Temer, do Gilmar Mendes, que o Arthur Lira já vinha aventado antes, mas vinha aventado, olha, vamos conversar para 2026, e que agora ele fala de uma discussão expressa desse tema do semipresidencialismo, fala que dependendo dos resultados das eleições, isso pode ser considerado como uma espécie de plebiscito branco. E a outra novidade, além deles colocarem em 2022 o tema, é que na proposta do Arthur Lira não passa por plebiscito. Os mais velhos vão se lembrar que depois da Constituição de 88, quando a gente teve a discussão sobre presidencialismo e parlamentarismo, houve um plebiscito, se eu não me engano, em 1993, para discutir se o Brasil seria presidencialista ou adotaria o parlamentarismo. Em 61, aliás, 62, quando o Jango era presidente, também houve um plebiscito. E agora o Arthur Lira, então, tenta impor um semipresidencialismo, um parlamentarismo meio tosco, sem plebiscito direto por emenda constitucional. Não sei se ele terá força para isso em ano eleitoral, o Congresso começa a funcionar mais devagar em junho e julho, mas isso merece a nossa atenção por conta dessas demonstrações de força da base bolsonarista no Congresso. Eu achei interessante você chamar a atenção para esses meses que vem logo após a eleição. Caso Bolsonaro realmente perca, a gente tem ali 3 meses super preocupantes no Congresso, porque eles vão tentar passar trator realmente. Com certeza. A gente lembra que o governo apresentou uma agenda prioritária no começo do ano, isso é de praxe, né? Todo governo apresenta ao Congresso qual é a sua agenda legislativa, enfim. Surpreendeu que tinha muito mais, atendia muito mais a pauta do agronegócio, da mineração, da questão ambiental, do que, por exemplo, o tema dos evangélicos, ou mesmo do mercado, reforma administrativa, reforma tributária, tudo isso caiu, está fora da pauta. Agora, o que o governo vai tentar acelerar foi, como a gente viu, a PL dos venenos, né? A liberação de mineração em terras indígenas, que já tentou fazer isso com a desculpa do potássio, da guerra na Ucrânia, né? E, principalmente, o grande temor na campanha Lula é que venham bombas econômicas, né? Fora isso, a herança que o próximo presidente vai receber é um orçamento secreto. A gente ouviu aí no boletim o tema do Ministério da Educação, os escândalos que continuam emergindo. Essas escolas receberam esse kit de robótica que foi comprado de uma empresa, do pai de um aliado do Arthur Lira, e foi por prefeituras de aliados do Arthur Lira, tudo pelo orçamento secreto, né? Então, além do teto de gastos, ainda tem outras bombas econômicas, tem esse tema da privatização da Petrobras, tem o semipresidencialismo. Então, eu acho que a boa notícia da pesquisa para a esquerda é dizer assim, olha, não tem volta olímpica, não tem clima de já ganhou. O que os movimentos populares têm dito é que o Lula e o campo que apoia o Lula tem 3 tarefas. A primeira é eleger o Lula, porque a eleição não está ganha, não está resolvida. Segundo, é tomar posse, né? A gente permanece, e não é nenhuma paranoia, uma vez que o bolsonarismo tende a reproduzir o modo de operação do trumpismo, né? Que a gente tem alguma aventura no estilo Capitólio. E é por isso que o Bolsonaro precisa ter um vice militar como Braga Neto, para dar a ideia de que as Forças Armadas apoiam ou dão um aval a algum tipo de aventura. Ou, na pior das hipóteses, né, que é a estratégia do Trump, que permaneceria o Bolsonaro como uma referência da direita no Brasil. E o terceiro desafio do Lula é governar, né, porque, de fato, ele precisa reconstruir o Brasil muito rápido e ainda lidar com todas essas cascas de banana que ele vai herdar do atual governo e do atual Congresso, né?